Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, dando continuidade, irmão, ao nosso estudo, nós observamos aqui quando Paulo está falando da verdadeira sabedoria, que esta foi oculta aos sábios, os entendidos, que a sua sabedoria diante de Deus era como loucura. Paulo está apresentando a verdadeira sabedoria, que é Jesus Cristo crucificado. Ele é a verdadeira sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria, ela não é filosofia, mas é o Evangelho. Nós vemos muitas pessoas querendo ser sábios, entendidos, porém eles não conhecem o Evangelho. E não conhecendo o Evangelho, diante de Deus, a sua sabedoria é loucura. Nós vemos que a sabedoria de Deus, ela não está na filosofia humana, mas ela está no Evangelho. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo, e esse crucificado, aquilo que para os romanos, para os gregos, isso era loucura, mas para aqueles que pelo Espírito de Deus iam entendendo, eles eram, ou Jesus era, a verdadeira sabedoria de Deus. Então, qual é a origem da verdadeira sabedoria? A sabedoria, ela não procede do homem, mas ela procede de Deus. Então, o homem ele pode estudar quanto ele quiser, mas ele não se torna sábio diante de Deus, porque a verdadeira sabedoria, ela procede de Deus e não meramente de estudos acadêmicos, filosóficos, mas vem do conhecer a Deus por meio do seu Evangelho. Paulo diz no versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. E essa sabedoria, irmãos, ela não é produto da meditação humana, nem do pensamento refinado dos líderes, ou dos pensadores, ou dos melhores filósofos da época de Paulo. Nós observamos que essa sabedoria, ela vem do Senhor. Paulo orienta que essa sabedoria, ela não começou na história, mas ela começou lá na eternidade. Observe que ele diz assim: a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Então nós observamos que essa sabedoria, ela não veio agora, ela não começou agora, ela não apareceu nos dias de Jesus, mas na eternidade Deus já tinha planejado, Deus já tinha, vamos dizer assim, já tinha planejado o plano da redenção, e nos dias de Jesus foi apenas a consumação daquele plano. Então Jesus, ele veio se tornar o mistério que estava oculto, se tornou agora, se revelou. Tito chega a dizer, Paulo diz a Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos. A graça de Deus que outrora estava oculta, a sabedoria de Deus que outrora estava oculta, se revelou na pessoa de Jesus. Mas nós observamos que aquilo que estava escondido, agora se revelou, foi revelado a todos. Então a verdadeira sabedoria, ela não vem dos homens, mas de Deus. A nossa salvação foi projetada por Deus na eternidade. O Evangelho, irmãos, ele não é uma, vamos dizer assim, uma ideia tardia. Não. O Evangelho, ele não é plano B. O plano A deu errado e veio o plano B. Não. O Evangelho, a graça, Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, o seu sacrifício, era o propósito, era o plano de Deus que estava oculto, mas se revelou. Nós observamos que nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Nós só o conhecemos porque Ele se deixou. E é interessante, Isaías 55, versículo 6, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Aquele que estava oculto, aquilo que estava oculto, Ele
ele trouxe ao conhecimento e ele se deixa revelar, se mostrar para aquele que com um coração sincero e quebrantado busca. Deus se revela para o tal. Nós vamos observar, irmãos, que nós não conhecemos pela sabedoria humana, mas nós conhecemos porque ele se deixa revelar a nós. E como é que Deus se revela a nós? Deus se revela a nós pela natureza. Deus se revela a nós pela nossa consciência. Deus se revela a nós por meio das Escrituras. Deus se revela a nós por meio de Jesus Cristo. Aquilo que outrora estava oculto veio ao conhecimento. Deus está manifestando, Deus está revelando, Deus está trazendo ao conhecimento do homem. E se o homem se voltar com um coração humilde a Ele, ele vai encontrar. Porque é isso que a Bíblia diz, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que se achega ao Senhor, Ele está pronto a revelar a sua graça, a sua misericórdia. Nós vemos Paulo, um fariseu zeloso da lei, mas quando ele tem um encontro com Cristo, Cristo se revela para ele. Ele diz assim: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Senhor se revela a Paulo, e Paulo agora, de perseguidor, passa a ser perseguido por causa do Evangelho, porque a graça se revelou a Paulo. Então nós vemos, irmãos, qual foi o propósito de Deus abrir, se revelar, abrir as cortinas, o véu que estava tampando. Qual foi o propósito dele nos mostrar a verdadeira sabedoria que é Cristo? Qual é o propósito? Veja que o versículo 7 diz que ele, veja, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. Para quê? Para nossa glória. Então, qual é o propósito de Deus abrir, se mostrar para nós? É para a nossa glória. O que é que Paulo está dizendo quando ele diz isso? Para a nossa glória. Nós vamos observar que a sabedoria de Deus, ela tem um propósito, não apenas a sua glória. O Senhor não se revelou apenas para a glória dele, mas também para a glória da igreja. O propósito dessa sabedoria não é apenas a glória de Deus, mas também a glória daqueles que são redimidos. O plano de Deus é a glória dele, mas também vai culminar, vai chegar, vai concluir com a nossa glória, com a nossa redenção. A Bíblia diz que é certo que com ele padecemos, com ele também reinaremos, com ele também seremos glorificados. Então, irmão, nós vemos que há um propósito na morte de Cristo na cruz. É para ele ser glorificado através da demonstração máxima do seu amor, mas também é para a nossa glória, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Para aqueles que um dia estava no lamaçal de pecado, agora é colocado junto com os príncipes do seu povo. Que coisa gloriosa é conhecer essa sabedoria. Por isso, irmãos, toda sabedoria humana, ela precisa estar debaixo da sabedoria divina. Não queira ser sábio, não queira buscar a sabedoria humana e deixar a sabedoria de Deus por baixo, não. No sentido que ela ou está por baixo como alicerce, ou por cima, no sentido de cobrir uma máxima revelação, mas nenhuma revelação ou nenhuma outra sabedoria pode ser maior do que a sabedoria de Deus. Nós podemos estudar o quanto nós quisermos, os professores vão estar aí nos passando conhecimento, e muitas das vezes esses conhecimentos vão distorcer a verdadeira sabedoria. Mas nós já temos o encontro com a verdadeira sabedoria, e nós rejeitamos os conhecimentos humanos e ficamos com a verdadeira sabedoria. É Cristo crucificado, a mensagem que os homens rejeitam, que é loucura, mas para nós é o poder de Deus, é a salvação da nossa alma. Louvado seja Deus. Versículo de número 8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Meus irmãos, veja que Jesus está dizendo que os príncipes deste mundo
não conheceram essa sabedoria. Eles não conheceram. E quando Paulo está usando essa expressão, que essa sabedoria nenhum dos poderosos deste século conheceu, Paulo está dizendo que aquelas autoridades romanas, judias, que crucificaram o Senhor da glória, eles não conheceram, porque se eles tivessem conhecido, jamais eles teriam crucificado Jesus. Se de fato eles tivessem conhecido aquele Galileu, aquele Nazareno, aquele homem que andou pelas ruas, pelas estradas, pelos mares da Galileia, pelo mar da Galileia, pregando, curando, libertando os oprimidos, se eles tivessem conhecido aquele Jesus como Messias, como Salvador, eles nunca teriam crucificado Jesus. O problema está aqui. O próprio Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, quem conhece a verdade, quem conhece a verdadeira sabedoria, nunca mais anda como louco, nunca mais anda como tolo, nunca mais anda desprezando o convite da sabedoria, que clama pelas ruas, pelas praças, convidando o homem a conhecer a verdadeira sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus, aquele que no madeiro foi morto por nós. Se aquelas autoridades tivessem conhecido Jesus, eles não teriam crucificado. Mas nós vemos que os intelectuais do mundo, eles são cegos espiritualmente. Eles não têm o discernimento espiritual e nem o entendimento espiritual. Aí aqui vem o conhecimento humano, não nos habilita a conhecer o Cristo. O conhecimento humano, a sabedoria humana, não nos habilita, não abre os nossos olhos para enxergar a Cristo. Porque a sabedoria humana, o que ela está dizendo por aí? Ela está dizendo por aí, irmãos, que você tem que sobrepor a todos. A sabedoria humana está dizendo que você tem que correr, mas você tem que derribar um para você chegar primeiro. A sabedoria humana está dizendo que o homem é o centro de tudo. Mas a sabedoria divina, a sabedoria, o que ela está dizendo, irmãos? Ela está mostrando o quão fracos somos, o quão dependentes somos, quão carentes nós somos, como nós precisamos dele, que o centro é ele, não é nós. Então nós observamos que os intelectuais desse mundo, eles são cegos. Eles não entendem, eles não compreendem, eles não enxergam. Aí o que Jesus vai dizer em Lucas 23 e 34? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso me faz entender, irmãos, que o homem, quando ele está cego, ele está fazendo as coisas, mas ele não sabe o que está fazendo. Mas ele vai ser condenado pelos seus atos. Mas eu fico pensando, e quem conhece? Eu fico pensando em quem conhece, irmãos. Jesus diz assim: perdoa eles que não sabem o que fazem. E quem sabe e faz. E quem os seus olhos já foram abertos, estão fazendo as coisas erradas. A maior condenação não é para o ímpio que não conhece a Deus, mas vai ser para aquele que se disse cristão e conhecendo o Evangelho, conhecendo Jesus, ele viveu praticando o pecado e chegar lá naquele lugar de tormento, a sua consciência vai lhe atormentar a eternidade inteira. Eu conhecia a Jesus, eu experimentei, mas porém eu abandonei, eu vivi de uma forma desregada na sua presença, eu andei de qualquer jeito. Aí o versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Meus amados irmãos, Paulo liga logo aqui ao fato de Jesus ter sido crucificado no versículo 8. Ele liga isso a esse fato do versículo 9, quando ele diz que nem os olhos viram, ou melhor,
que a crucificação, ela abriu os nossos olhos. A crucificação, ela abriu os nossos olhos para aquilo que estava oculto. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração, mas disso Deus revelou aqueles que o amam. Jesus, numa oração, ele diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e os entendidos, e o Senhor revelou isso aos pequeninos. Isso estava oculto aos olhos da sabedoria humana, mas daqueles pequeninos, daqueles que reconheciam, eles conheceram, eles receberam, eles tiveram entendimento daquilo que estava oculto. Porque, irmãos, qual era o pensamento dos judeus? Jesus vem como rei, filho de Davi, vai instaurar o rei, vai restaurar o reino a Israel. Mas eles não pensavam que ele viria de forma humilde, nasceria numa manjedoura, viveria, como ele disse, o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça, dependia das ofertas do povo para poder sustentar o seu ministério, e morreu de uma forma tão cruel, humilhante. Eles não entendiam isso, isso estava oculto aos seus olhos, mas aqueles que viam aquilo e perceberam que aquilo era por eles, eles vão se quebrantando como aquele ladrão da cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Então foi a crucificação do Senhor da glória que abriu, irmãos, a porta de entrada para o paraíso, para as bem-aventuranças, porque Jesus foi crucificado em nosso lugar. Deus preparou para nós o céu, a bem-aventurança eterna. O Filho de Deus, ele conseguiu para nós dons maravilhosos, que a percepção humana, através do seu olhar, dos seus ouvidos e dos seus sentimentos, eles nunca poderão entender e nem alcançar. Como pode nós termos prazer? Como pode nós termos a alegria de um Salvador que morreu, de um Salvador que foi crucificado, que foi humilhado? Como pode nós, irmãos, termos alegria hoje de, mesmo em meio às tribulações, saber que temos um que morreu, ressuscitou, está vivo, intercede por nós, que nos sustenta? O mundo não consegue entender quando nós dizemos: eu era perdido, hoje eu sou salvo. O mundo não consegue entender quando nós dizemos: eu era um perdido, mas hoje eu estou trilhando o caminho da eternidade com o meu Senhor, e eu sei que quando a minha vida aqui acabar, eu sei que Ele tem um lugarzinho reservado para mim. O mundo não entende isso. O mundo não consegue compreender quando nós dizemos: olha, tal dia a minha vida mudou, porque eu levantei a minha mão e eu entreguei a minha vida a Jesus. A partir daquele dia a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada, porque aquilo que estava oculto para os homens, o Senhor nos revelou, o Senhor trouxe para nós. O homem não pode alcançar esta graça pelos seus sentidos, mas ela é uma revelação espiritual. A mensagem da cruz, irmãos, ela traz bênçãos para além deste mundo. O que o olho não viu. Muitas pessoas dizem assim: tu não diz que é crente, por que tu está doente? Tu não diz que é crente, por que tu está passando essa luta? Tu não diz que é crente, porque isso e daquilo. Porque eles pensam que ser crente, a nossa vida é mudada, a gente passa a ser um super-homem. Não, nós continuamos do mesmo jeito. Mas só que nós sabemos, irmãos, que a mensagem da cruz, ela traz bênçãos para nós além deste mundo. João disse: filhinhos, nós ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele, nós o veremos como Ele é. Então essa, irmãos, é a esperança que a mensagem da cruz, ela traz para nós. Nós ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, o arrebatamento da igreja, esse corpo mortal, corruptível, vai se transformar em um corpo incorruptível. Esse corpo que padece, que é afligido, que adoece, que chora, que sente dor, nós teremos ele transformado.
O mundo não consegue entender isso, mas nós nos alegramos com esta esperança. Aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração. Isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10 e 11 diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Evangelho, ele é revelado pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele não só habita nos crentes, mas o Espírito também sonda os crentes. Ele sonda semelhantemente também as profundezas de Deus. Aí no versículo 10 e 11, Paulo faz uma comparação aqui. Ele diz: como é que o homem entenderá Deus? Como você pode entender Deus? Paulo diz que ninguém entende o homem, a não ser o Espírito que está dentro dele. Eu olho para cada um dos irmãos aqui, mas eu não sei dizer o que está dentro do coração dos irmãos. Não sei se os irmãos estão gostando da palavra, se os irmãos estão dizendo: eita, chato, demorado, eu não sei. Ou estão dizendo palavra boa, eu não sei o que está passando no coração. Eu não sei o que está passando na mente dos irmãos. Eu não sei dizer quais são os sentimentos dos irmãos. Nenhum de nós temos a capacidade de sondar uns aos outros, de investigar na plenitude o que o outro está sentindo, pensando, desejando dentro do seu coração. Eu lembro de um irmão que ele dizia assim: coração é terra que só o Espírito Santo passeia. Isso mostra, irmãos, que eu não sei o que está no seu coração. Paulo está trazendo aqui, negando um conceito que havia na época, que o ser humano pode conhecer a Deus, o divino, através do seu pensamento, que ele pode compreender, que ele pode conhecer a Deus apenas através do seu pensamento. A filosofia é muito baseada nessa questão do pensamento humano. Mas o homem não pode conhecer o divino. É somente pelo Espírito de Deus que nós podemos conhecer a Deus.